muito bem-vindos a mais um episódio do Sucesso de Vendas, o nosso podcast do mercado imobiliário. Meu nome é Matheus Lamper, sou host desse podcast e CEO da IB Soluções Imobiliárias, uma empresa especializada na estruturação e no lançamento de empreendimentos imobiliários no sul do Brasil. Eu já tenho mais de 15 anos nesse mercado e há pouco tempo me desafiei em abrir esse canal aqui no YouTube para trazer pessoas do mercado imobiliário, para dar vitrine para essas pessoas, para que quem trabalha no mercado imobiliário, quem gosta do mercado imobiliário, comece a criar algumas referências importantes, né, para que possa evoluir ou que possa fazer melhores negócios dentro do nosso segmento. E o Sucesso de Vendas é isso, um espaço para a gente contar um pouco de história, para a gente falar como é que o mercado era, como é que o mercado está, e principalmente para a gente começar a projetar o que vem por aí, quais são as novas eras do mercado imobiliário, não só no Rio Grande do Sul, não só na região sul do Brasil, mas também em todo o país, um mercado que hoje movimenta, em 2024, na verdade, movimentou mais de 270 bilhões em vendas, né? Um mercado que responde por mais de 10% do PIB do país, um mercado super importante e que merece ter espaços como esse para colocar os seus temas em pauta e seus temas em discussão. Como eu sempre, minha produção aqui me pede, né? Se tu não te inscreveu no canal, te inscreve. Não porque vai ajudar, eu não pretendo ser um youtuber, né? Mas para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, o YouTube entenda que é um conteúdo legal, um conteúdo interessante, poder chegar em outras pessoas do mercado imobiliário, outros corretores, né? Outros players do nosso segmento. E também ativa o sininho, porque toda quinta-feira, às 19 horas, a gente entra com um programa novo dentro do nosso canal, né? E se tu quiser saber mais sobre o programa que vai, me segue no Instagram, @MatheusLamper, e ali a minha equipe está sempre divulgando tudo sobre os novos episódios do Sucesso de Vendas. Tá bom? Feita a introdução, vamos para o nosso convidado de hoje, um cara que estava aí no meu top 10 da lista, um cara que é referência. Quando eu estava começando no mercado imobiliário, ele já era uma referência no segmento que ele atuava, né, no mercado de alto padrão do litoral do Rio Grande do Sul, não apenas pelos seus resultados, que obviamente sempre foram expressivos, mas pela maneira peculiar como ele conduzia os seus negócios e principalmente como ele se posicionava. Eu lembro que quando eu cheguei no mercado onde ele já atuava, ele foi uma das referências que logo apareceram para mim e eu procurei com ele e com outras pessoas do segmento na época aprender e entender um pouco mais do mercado para poder, né, desenvolver os nossos projetos na época, e a gente vem, né, trocando aí durante anos, porque ele segue sendo relevante no mercado em que ele atua. Bem-vindo ao Sucesso de Vendas, grande Marco Júlio, né, o cara dos condomínios fechados de Xangri-Lá, do Litoral Gaúcho. É isso mesmo? É isso mesmo, doutor. Eu que agradeço o convite. Parabéns. Tu teve coragem, né? Eu já tinha te convidado para alguns episódios, tu era contra, né? Mas nós do ramo imobiliário, nós dessa imensidão que é o nosso mercado, a gente tem que estar nas mídias sociais, a gente tem que estar em todos os mercados. Porque o mercado ele muda, né, Matheus? Mas vamos lá. Meu nome é Marcos Júlio. Apresenta o currículo aí. Eu não vou aqui ler o currículo inteiro do cara, porque é longo, né? Não, vamos ser mais raso aqui, porque senão a gente vai se prolongar. É Marcos Júlio, tenho 32 anos de mercado, 35 premiações já, 32 concretizadas, que teve 3 que não pagaram, né? Faz parte, teve um carro que não foi pago. 32 concretizadas, 5 carros 0 km nesses anos. E voltamos no mercado, né? Eu tirei um ano sabático que virou 3 anos, né? Onde eu fiz Caminho de Santiago, uma volta ao mundo, escalei uma parte do Everest e o mercado me trouxe de volta, né? Então estamos aí. E vamos fazer uma ordem meio cronológica para ajudar o nosso ouvinte, o nosso espectador aí a te conhecer. 32 anos atrás entraste no mercado imobiliário, é isso? Como é que foi isso? Tu não nasceu querendo ser corretor, né? Não cresceu assim, não, meu sonho da minha vida é ser corretor de imóvel. Não. Como é que tu veio parar no mercado imobiliário? Até por sinal, não conheço ninguém da nossa época que tenha entrado com essa ideia de ser corretor de imóvel. Eu sempre estudei muito. Graças a Deus, tenho formação, tenho pós, tenho doutorado.
Mas, em função de emprego e salário, eu procurei emprego em vários locais. Quando eu mostrei meu currículo, a quantidade de certificados que eu tinha, me chamaram para ser agenciador na época. Mas quando eu mostrei os currículos, já me passaram direto para corretor. Isso foi em 1992, Já no litoral gaúcho. já no litoral. Tu é natural de lá? Não, eu sou de Passo Fundo, tchê. Passo Fundo. Sou lá de outro. Meu pai, ele tinha um apartamento, aqueles de cotas ali dos médicos, do Inampiários, e ali a gente ficava e veraneava. E aí, eu sempre fui apaixonado por mar. Por incrível que pareça, eu não entro no mar, mas eu sempre fui apaixonado, sempre quis morar na praia. E foi ali que começou a trajetória. E depois eu fui para Salvador, lá eu também trabalhei como corretor e retornei em 2004, quando eu realmente arregacei as mangas e tratei a corretagem como deveria ser, né? Que corretor muitas vezes ele não se atira de cabeça, né? Esse é o maior erro de um corretor, é quando ele não enxerga que a principal profissão dele é ser corretor. Muito bem. E como é que era o mercado lá em 2004? Quando vamos pegar da parte que tu arregaçou a manga aí e resolveu virar esse multicampeão aí dos empreendimentos. Sim, eu entrei num mercado onde as pessoas não se especializavam no produto. Então, eu fiz um plano de negócio em cima de todos os condomínios fechados para entender números, né? Então, eu comecei a entender quanto se colocava, quanto dava taxa de retorno, quando é que ia ter um equilíbrio, e comecei a me destacar. Foi onde eu comecei a ser campeão de vendas em vários empreendimentos, porque eu comecei a entender de números, eu entendi do produto. Eu nichei, nunca trabalhei fora de condomínio, trabalhei somente condomínio fechado. Por uma parte, um pouco, eu entrei no mercado que já existia grandes profissionais, já existiam as grandes empresas. Como é que eu ia ser só mais um corretor. Então, o que eu fiz? Eu fiz um plano de negócio, me especializei e disse, vou trabalhar só condomínio fechado. Por quê? Eu tentei vender alguns imóveis, apartamento em Capão, e eu não conseguia acreditar naquilo. Eu abria a janela, era de cara para outro prédio. E os prédios não tinham uma infraestrutura, não tinham nada. Malemar um zelador. Então era um produto que não me encantava. E eu não conseguia falar a linguagem do cliente. E é importante, nós corretores, a gente entender o cliente. E eu comecei aí a mostrar as casas em condomínio fechados. Daí eu atendia um Matheus, conversava com ele, já ele falava, eu já olhava no perfil se ele conhecia, se ele já tinha saído. Na época eu tinha 30 e poucos países, acho que eu não lembro o número certo, mas 30 e poucos países que eu conhecia. Então eu já entrava na vida íntima do cliente, eu já perguntava, ei, Matheus, é aquela vez que tu esteve em Paris e assim. E aí eu saía um pouco daquele assunto da casa. Quando eu pegava o cliente, eu ia mostrar as mansões, eu focava no condomínio, que nunca altera, e focava na vida, no relacionamento dele. Por quê? Porque senão o alto luxo ele está mudando todo ano. Tu não consegue acompanhar a quantidade de mármore, granito, ripado, está sempre mudando. Então eu, com medo de falar alguma coisa que já era ultrapassado, eu focava em viagem e acabava ficando amigo. E ali se começava um network, porque quando a gente fala em viagem, a gente fala em coisa boa, né? Perfeito. Não tu sabe que falou uma coisa que para mim ela é muito muito relevante e que às vezes o corretor ele às vezes não, na imensa maioria das vezes o corretor não se atenta a isso. Que é eu foquei em produto. E o foco do corretor está onde hoje? No lead. Ele está focado no cliente, né? Eu tenho dito repetidamente, seja nas minhas palestras, seja aqui no podcast, seja com meus convidados, seja no meu dia a dia aí, né, andando pelo mercado imobiliário, que o corretor que atende cliente, e eu provo isso, eu não vou fazer isso agora a conta aqui, mas eu provo estatisticamente, a chance dele vender é muito baixa. Estatisticamente, não vale a pena sair de casa para atender cliente. Né? Diferente do corretor que vende produto. O corretor que vende produto, quem decide quando ele vai vender é ele. Porque se eu resolver vender esse iPhone aqui, eu vou sair hoje para vender o iPhone, vou montar uma oferta desse iPhone. Bom, o iPhone lá na loja tá 7 mil, 10 mil.
Pô, o que eu tenho que fazer para poder vender esse iPhone aqui? Vou ter que vender ele mais parcelado, vou ter que vender ele numa condição diferenciada, vou ter que dar um brinde para quem comprar ele de mim agora, vou ter que dar um desconto se os caras me pagar à vista. Enfim, vou ter que construir uma oferta. E eu vou sair batendo até encontrar um cliente que queira comprar um iPhone. E provavelmente nesse meio do caminho, né, eu vou encontrar outros clientes querendo comprar outras coisas e vou poder fazer outros negócios. Agora, o corretor que não oferece produto, fica atendendo o cliente, ele fica à mercê da vontade do cliente, do timing do cliente, do momento do cliente, né? E é bem isso. E tem uma segunda coisa ainda que tu falou que eu achei bem, bem bacana. Provavelmente vários clientes chegaram para ti querendo comprar apartamento. Sim. Né? Mas tu entendeu quais eram os desejos dele, o que ele estava realmente buscando. Não estava buscando um apartamento, estava buscando um espaço para os filhos, para a esposa, para o lazer, né? Que fosse seguro para eventualmente ele poder voltar para trabalhar na cidade de origem dele e deixar a família veraneando durante o verão. E aí tu levou para ele, não, tem uma coisa muito melhor do que o apartamento que o senhor está vendo, né? Então, esse trabalho hoje eu vejo que o corretor ele não está muito querendo fazer, ele quer... Agora tem as IAs, né? Na era das IAs. Eu quero uma IA que já me deu o corretor, o lead agendado. Como assim? Agendado aonde? Em que imóvel? E esse imóvel é o que o cara precisa, né? Então, tu já começou no mercado imobiliário rompendo, na minha opinião, alguns paradigmas que ainda hoje não conseguem ser rompidos, né? Como é que tu vê, assim, a diferença do como é que era o mercado naquela época e como é que é o mercado hoje? Existe uma crescente muito grande. Hoje é mais fácil vender, tem muito mais informação, mas uma coisa que muitas vezes o corretor não se baseia é o seguinte: o cliente, hoje ele trabalha com vários corretores. Ele trabalha de 1 a 5 corretores. Então, no momento que tu mostra que tu tem especialidade naquele produto, que tu entende a diferença de um asfalto quente com asfalto frio, muro feito, tu entende as pessoas que estão envolvidas no processo da construção daquele empreendimento ou na construção daquela residência, então o cliente final, ele vai comprar quem te der credibilidade. O cliente quer credibilidade. Então ali se torna o diferencial quando você realmente entende do produto. Não adianta você ir lá querer olhar 10 condomínios, ou olhar 10 casas e não se aprofundar. No momento que tu vai olhar nas casas, ficar falando de besteira, de festa, de qualquer... Não, se aprofunda na construção, quem são as pessoas envolvidas. Senta com o arquiteto, pergunta de onde é que ele tirou aquela referência para aquela construção. Senta com o proprietário do imóvel, pergunta a história daquela casa. Por que foi construída? Como é que chegou aquilo ali? Como tu tá fazendo no próprio podcast aqui. Porque isso te dá... Porque o mundo tá mudando de uma forma muito rápida e o que tá acontecendo é que tu tem que ter profundidade nos teus assuntos. Senão tu é uma pessoa rasa. Tu é rasa na tua família, tu é rasa no podcast, tu é rasa no que tu pensa. Tu tem que se aprofundar. E eu naquela época eu já notei e ainda continua. Porque hoje as pessoas, os corretores muitas vezes querem entender de tudo. Eu vejo em algum perfis de alguns corretores, atendo Porto Alegre, Santa Catarina, Jurerê e São Paulo. Cara, o cara que atende tudo e não atende nada. Então, se tu pegar os melhores cases, os melhores profissionais, é aqueles que estudam o mercado. Escolhe o que vai trabalhar. Até porque, Matheus, o litoral hoje tem na faixa de 10 lançamentos por verão. Tu imagina tu dizer com um especialista e tu ligar toda semana para ti dizendo que surgiu um baita negócio. Cara, se tu já lançou um baita produto e se não foi tão bom ainda, segura tua rédea, porque senão o cliente ele é muito mais inteligente, porque muitas vezes 95% o cliente sabe mais do que tu. Porque ele pega a informação do Marcos, ele pega a informação do Matheus, ele pega a informação do Lucas, ele pega a informação de vários corretores para aquele imóvel, para aquele produto. Então, se tu não for um especialista, tu é só mais um no mercado. Sabe que quando eu faço os meus lançamentos, né, dos meus clientes, eu sempre falo para os corretores, eu falo, tu anunciar o produto não significa que tu vá vender. E tu não anunciar também não significa que tu não vá vender. Então, assim, porque uma coisa é a tua imagem, eu achei perfeita a tua colocação. Uma coisa é como tu te posiciona. Bom, eu vou me posicionar que eu vou anunciar esse produto aqui. Provavelmente, se eu fizer um trabalho focado nesse produto, esse produto é que eu vou vender mais. Mas não significa que de todos os clientes que eu ofereci esse produto que vieram até mim,
que eu não vá gerar outros negócios para outros lançamentos Sim. ou até para outros imóveis. E daqui a pouco, se não é, e a gente estava falando isso fora do ar, né? E se não é num imóvel, o meu cliente está buscando alguma coisa que eu não sou especialista, por que não buscar um colega, né? Pô, o cara chegou aqui para mim para um lançamento na planta, e chegou, mas mais como curioso, porque ele estava querendo uma casa num condomínio fechado já pronta, porque ele quer veranear no próximo verão. É isso que eu identifiquei me relacionando, conversando com ele. Pô, quem é o cara que é especialista em casas, em condomínio? É o Marco Júlio? Cara, Marco, cara, tô com um cliente aqui, vamos montar, fazer um negócio junto. Acho que essa nova era aí do mercado imobiliário vai demandar bastante disso das pessoas, né? Porque eu acredito que nos próximos 10 anos vai ter uma evolução muito grande no nível dos corretores, porque eu vejo assim, eu tenho ido bastante a São Paulo e vejo que os corretores estão começando a investir. Um médico, ele investe na carreira e na faculdade, em livros, e está sempre renovando a cada 2 anos, Congressos. sempre. E o brasileiro ou o gaúcho corretor, ele faz uma venda milionária, ele já acha que sabe tudo. O mercado está mudando a cada segundo. E essas tecnologias, elas vêm para ajudar. Uma IA vem para ajudar, mas não vai superar o bom corretor. Até porque quando você trabalha com um ticket alto, o 1% do 1% nichado, ele não vai confiar numa IA, ele não vai comprar pelo Instagram, entendeu? Ele não vai comprar pelo YouTube. Ele pode até ver o imóvel, mas ele vai comprar com um corretor de confiança. Até porque o trabalho do corretor não é vender, né? Simplesmente. E eu vejo que eu acompanho, né, muitos negócios, né, de corretores de imobiliárias, e muitas vezes acho que o fator credibilidade, confiança é a palavra que eu mais uso, que tu colocou, tá corretíssimo. O cliente compra de quem ele confia. Sim. E tem uma série de outros serviços e facilidades que o corretor pode trazer para o cliente dele, que vai gerar um conforto, seria depois da confiança, seria o conforto de tomar a decisão de compra. Né? Ou seja, pode ser desde o comprometimento numa revenda futura, se é um produto de investimento, né? Quanto, por exemplo, vou te ajudar aqui a mobiliar a tua casa. Vou te fazer, né? Ou não, comprou o terreno comigo pronto, quer começar a construir, vou te dar acesso a construtores, a fábricas de móveis, esquadrias, sei lá, coisas que vão gerar facilidades para esse cliente. E isso gera um conforto, que é o item que eu considero que vem depois da confiança, né? Para o cliente tomar a decisão. Mas antes da gente avançar para o futuro, e a gente fazer o passo a passo aqui. Bom, lá em 2004, tu vem, começa a te destacar, mas como corretor trabalhando em imobiliária. Sim, Em algum sim. momento que eu lembro, tu vira empresário do mercado imobiliário, né? Sim, eu trabalhei 5 anos na Casa Líder, onde foi uma referência até hoje no litoral. Só que eu acreditava muito em gestão, não acreditava em imobiliária. E eu abri a primeira imobiliária com gestão, porque a minha ideia era gerir os imóveis, cuidar da minha carteira de clientes. E foi ali que eu acabei me destacando, porque eu me preocupava. Primeira coisa, como eu já fui dono de muitos imóveis, já construí, muitas dores eu já sabia. Que é o lucro imobiliário, que é a comissão 2 vezes, todas essas coisas que muitas vezes o corretor pensa, só se preocupa na venda, e como ele nunca comprou um terreno em condomínio fechado, muitas vezes ele não tem essa dor. E hoje está nessa evolução maior, então eu comecei a fazer uma gestão. E aí eu montei a Marcos Júnior na época, que foi um sucesso, né? Daí e eu abri para mim, e aí um monte de corretor queria vir trabalhar comigo, graças a Deus, a maioria dos que trabalham comigo são donos de imobiliária hoje, significa que eu fiz um bom papel, né? Isso aí. Inclusive imobiliárias maiores do que a minha na época. Hoje tem construtores ricos, milionários na praia, que começaram lá na Marcos Júlio. E foi onde eu me destaquei, que eu trabalhei até um ano antes da pandemia. Que ano foi que tu abriu a Marcos Júlio? 2009. 2009. Então tu ficou mais ou menos 5 anos como corretor, Sim. depois que tu voltou aí e resolveu encarar de frente o desafio, e aí já abriu a tua imobiliária e ficou 10 anos praticamente. Isso, não, fiquei 15 anos. 15 anos com ela, direto aonde eu daí não quis mais, que eu me aposentei, digamos assim. Eu me aposentei, tinha um valor agregado, eu digo, cara, eu vou viver com isso que eu consegui adquirir e não quero mais. E aí veio a pandemia
E aí eu tava viajando e tava conhecendo o mundo. Não queria, realmente não queria atender. Fiquei por 3 anos, meu celular eu só atendia se tinha um número fixo, se era um número desconhecido eu não Não atendia. entendi. E aí, depois, com a chegada da pandemia, o que que tu enxergou aí? O que que te fez voltar pro mercado imobiliário? Após pandemia, não, no mercado, Pós-pandemia, não, na pandemia todo mundo me queria que eu trabalhasse. Eu digo, cara, eu fiz uma opção. Eu troquei números por lazer. Eu realmente eu não quero mais dar sequência. Claro que eu continuei, eu fiz 718 mil reais na pandemia ali, esses 3 anos viajando. E ali eu aprendi uma das maiores coisas, Matheus. Tu pode até não estar no meio, mas se a tua credibilidade é muito grande, as pessoas, ele pode olhar com o concorrente e ele compra contigo. Porque a gente vende, não é mostrar imóvel. A gente vende a confiança dele adquirir um produto e depois revender esse produto e gerir essa parte, essa questão toda de escritura. Aqueles detalhes, eles não querem se incomodar. Eles te procuram, eles pagam o preço porque eles não querem se incomodar. E muitas vezes, eu até acredito que essas vendas, outros corretores mostraram, esses clientes compraram por mim, porque um cliente eu perguntei, eu vendi uma casa de 5 milhões e meio, eu disse, mas por quê? Era 7 milhões e meio, a gente negociou, fechou por 5,5. Por que ele me procurou? Ele disse, Marcos, o corretor mentiu por coisas bobas. Eu perguntei se ele foi lá na casa, ele não foi, eu tenho câmera na casa. Entendeu? Aí eu vi assim, pô, como as pessoas se queimam por uma besteira, uma necessidade. Cara, se tu não foi, diz que não foi. A gente é humano, a gente erra. Eu já errei. Eu já tive cliente que disse, pô, não vai dar esse lucro aí. Tu quiser, eu abro mão da minha comissão porque tu merece fazer esse negócio. Eu abri mão. E o cara pagou a comissão, porque eu errei. Mas eu não tenho vergonha de dizer as vezes que eu errei. Mas muitas vezes o corretor, com fome, ou precisando pagar uma conta, ou na necessidade, acaba mentindo. E, pô, a mentira tem perna curta. Cara, tem que ser verdadeiro nos teus números. E se tu errar na venda ou na compra, não tem problema, cara. Todo mundo tá ali para ganhar dinheiro. Ninguém quer botar um cliente numa ruim. Entendeu? Mas se não deu aquele lucro, seja humilde, entendeu? O problema é que as pessoas querem. Eu vi isso na pandemia, as pessoas querem só dar lucro, 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 nem sempre o lucro acontece. É muito. A honestidade vale mais do que uma venda. e a gente também tem que, né, quem está nos assistindo, está nos escutando, tem que lembrar que, por mais assim que os momentos, como foi a pandemia, né, os momentos de mercado imobiliário aquecidos nos façam ter a sensação que é um mercado de resultados de curto prazo, que eu vou comprar e vai dar aquela rentabilidade, porque às vezes a gente também está meio enebriado por essa, né, tomado por essa onda. O efeito manada, que eu desse falo. efeito manada, exato. Mas a gente tem que lembrar que o mercado imobiliário é um mercado de longo prazo, né? É um mercado de baixa liquidez. Eu sempre falo que todo investimento imobiliário, ele tem todo investimento na vida, na verdade, ele tem 3 pilares. Um é a rentabilidade, o outro é a segurança, o outro é a liquidez. Tu consegue ter 2 em cada tipo de investimento. E o mercado imobiliário é o que te dá rentabilidade. Dificilmente, impossível tu perder dinheiro no imóvel, Não, tu compre muito mal, né? Mas comprando bem assessorado por um bom corretor, tu vai ter rentabilidade, né? Tu vai ter segurança, porque o imóvel tá no teu nome, teu patrimônio. Mas eu comprei na planta, não tem, meu amigo. Hoje tem legislação que te protege. Mas o cliente, o corporador atrasou a entrega. Tem legislação que te protege. Então, teus riscos são muito baixos, tua segurança é muito alta, tua liquidez é relativa, é baixa. Demora para tu revender, para tu sair da posição, né? Então, o que acontece nesse momento? O corretor, querendo prometer mundos e fundos, vai lá e gera quase uma promessa de especulação, assim, né? Tu vai comprar por tanto e já vai revender por mais tanto. E em alguns momentos acontece, vocês lá no litoral viveram alguns momentos, né? Eu já ganhei dinheiro como investidor em alguns condomínios no litoral dessa forma, mas não é a realidade do mercado. Bom, e aí, como é que tu volta para o mercado imobiliário? Como é que tu te posiciona nesse novo mercado pós-pandemia aí? Né? Eu sempre digo que eu lancei alguns produtos 21, 22 ali. Um pouco a gente estava em pandemia, um pouco a gente não estava, né? A gente tem memória curta, assim, mas eu lembro assim, agora para tudo esse mês, nós não vamos... Trabalha
online. E aí, não, agora mês que vem, 2 meses, nos dava uma janelinha, a gente ia pra rua, ia pra imobiliária, fazer um trabalho, lançar o produto, daqui a pouco já recolhia de novo tudo, né? Como é que foi como é que tu voltou nesse cenário aí? Bah, foi... Quando eu olhei o mercado, o mercado em 3 anos ele mudou completamente. Completamente. Eu vi um monte de gente fazendo vídeo de casas e de, pô, eu dei 5 entrevistas para televisão, 2 para RBS, TV Pampa, as outras eu não lembro. Nunca tive vergonha disso, né? Fiz lá o podcast, também não tenho vergonha, mas botava um celular na minha frente, nossa, engasgava e não sai. Eu E sei eu, bem como é isso. e eu disse assim, cara, é um mercado totalmente diferente, tô fora, não tem como entrar. Aí foi quando eu comecei os investimentos em São Paulo para aprender o novo mercado imobiliário, a nova era, que muita coisa tinha mudado. E o mercado me aceitou muito bem, graças a Deus. Eu achei que eu estava totalmente ultrapassado, porque em 3 anos parecia 15 anos, mudou tudo. Mudou a referência, entraram os leads que não existiam, né? Na minha época era clientes, né? Sim. Depois apareceu os leads e o mercado totalmente diferente. E eu notava que as grandes operações na praia eram pessoas desconhecidas que conseguiram mexer com essa parte digital. Então, se surgiu novos corretores que do nada apareceram, imobiliárias que do nada apareceram, e estavam dominando esse mercado de lançamento. E eu digo, nossa, pô, tô ultrapassado, vou ter que investir em curso. Comecei a investir em curso, mas o mercado me recebeu muito bem, muito bem. Graças a Deus a gente sempre foi de muita seriedade no que a gente fez, sempre tratei as pessoas, nunca prejudiquei ninguém, sempre fui a favor do mercado imobiliário, porque como eu morei em Salvador, lá a gente não tem tática de guerrilha, né? A gente acha que todo mundo cresce junto. E para mim foi muito bom. Fui reconhecido, os empreendedores me respeitaram, eu respeitei. E achando que estava ultrapassado, não estava. E comecei a fazer curso e vi que o que eu mais fiz na minha vida, que era network, é o que estava bombando. Era a nova onda do momento, era o network, não era ser mais demonstrador de imóvel. Que bacana. E aproveitar o gancho aqui, e já falando do momento atual, presente, tenho te acompanhado aí nas redes sociais e vi que tu vem inovando dentro do Sim. mercado, né? Montou teu podcast aí, que já teve uma primeira temporada, logo vem uma segunda temporada de Terceira. gravações. Terceira já? Terceira. Olha aí, ó, terceira gravação de temporada. Como é que é o nome do podcast? É Corretor em Foco. Corretor em Foco. Tu grava lá no litoral mesmo? Gravo só no litoral. Litoral, muito bem. E eu vi também que tu fez um prêmio. Sim, o prêmio vai ser agora dia 13 de junho, vai ser a premiação e tomou uma proporção muito grande, né? A premiação agora vai ser no litoral, só que do ano que vem já tem um banco querendo entrar no negócio, tem uma das maiores consultoras lá da praia que quer entrar no negócio, então já tá... Conta um pouco mais desse teu movimento aí que tu tá fazendo. O que que tu tá fazendo? O que tu começou a ver com teus cursos, com a Isso. tua retomada no mercado? Quais são as oportunidades que tu viu? Como é que tu tá enxergando o mercado nesse momento? Como eu comecei a ir demais para São Paulo, comecei a notar que o Rio Grande do Sul estava aquém de estudos e de imersões. E eu não achava justo nós ter que sair do Rio Grande do Sul para ir lá aprender em São Paulo muitas coisas que a gente sabe aqui. Eu disse, não, mas a gente tem que mudar isso. Então começou lá há 2 anos atrás, o primeiro movimento foi a imersão. Trazer os maiores cases do Brasil que palestrasse no Rio Grande do Sul, que fizesse uma imersão. Foi um sucesso total, vendemos todos os ingressos. A gente não fez com a ideia de lucro. Claro que a gente quer ter lucro, né? Mas a gente tinha uma Sim, a gente tem que valorizar o nosso trabalho e o nosso tempo, sim, né? mas a gente tinha uma previsão de um prejuízo no primeiro evento, né? Grande, mas tudo bem, a gente está investindo. Quando se começa um podcast, investe muito, está passando por isso. Claro. A gente, para quem está nos ouvindo, a gente não tem lucro nenhum com o podcast. A gente investe porque a gente acredita na melhora de todos. Mas, graças a Deus, a gente vendeu tudo, foi um sucesso e já estamos organizando para o ano que vem a segunda
A segunda temporada, tomara que o Matheus esteja com a gente Não, junto tu nessa. pode contar comigo. Agora não é nem escolha. Olha aí, ó. Agora é obrigação. Olha aí, Eu me agora... coloquei na obrigação. É isso aí, agora no Acho ao que vivo, mudou. e agora já tá... Não, tá gravado aqui, depois pode buscar lá Isso aí, ó, tá no YouTube. gravado, ó. É, isso aí. Tô dentro. Então, a gente conseguiu e foi um sucesso. Sucesso, agora grandes cases do Brasil, pra te ter uma ideia, eu já tenho palestrantes se oferecendo pra mim, isso é bom. E daí, nesses 2 anos aí que a gente gravou de podcast, a gente entrevistou várias pessoas. A gente conheceu o íntimo, e a grande vantagem do podcast, tu conhece a pessoa realmente como ela é. Não é aquela da tela. A tela, todo mundo é bonito, todo mundo palco, é maravilhoso. Né? Do palco lá tá lá vendendo um produto. Todo mundo é o maior vendedor do mundo, né? E outra, né? O feed do Instagram, tu bota o que tu quiser, né? Ele aceita. Não tem ninguém para dizer que tu é ou não. Então a gente passou... O filtro do podcast foi o filtro para quem eram os escolhidos para o prêmio. Claro que a gente começou Litoral Norte e algumas pessoas de Porto Alegre, e a gente se baseou em números verdadeiros, né? Então, tu conhece as pessoas, tu sabe as pessoas. A praia tem números gigantes, né? Entendeu? E a gente conseguiu basear realmente quem tinha resultado. E não quem dizia ter, né? Entendeu? E aí foi um movimento muito bom, graças a Deus, a gente está com quase 5.000 votos no primeiro prêmio, né? Que bacana. Então o Gustavo Rangel já falou que dali um pouco vai trazer o Checkmate para cá, quase falei o nome do banco, mas tem um banco grande querendo entrar com patrocínio grande, então ano que vem a gente vai ter uma exposição muito grande. E a ideia do prêmio, Matheus, era a gente prestigiar nós corretores. Perfeito. Porque muitas vezes... tu ser o melhor corretor na tua área é uma coisa. E tu ganhar um prêmio, eu senti por mim assim, tu vê, eu ganhei 32 premiações, mas eu nunca fui o melhor corretor de nada. Eu era o corretor de tal condomínio, só que aquele condomínio ele vai ficar. Tu foi o melhor, a quantos condomínios eu fui o melhor? Mas ele passa. Agora, pontual. Agora tu ser o melhor corretor do ano, pô... Para mim, uma trajetória, não só um resultado específico. Isso, né? Porque aquele negócio assim, tu ganhar um prêmio. Eu ganhei aquela maratona. Quantos tinha correndo? 2. Entendeu? Aqui não. A premiação é um livro aberto para o Rio Grande do Sul todo votar. E vão ser escolhidos os melhores, né? Não tem os números, para te ter uma ideia, o negócio é tão bem fechado que eu só vou saber dia 30. Tu também vai só... Não sei. Surpresa. Também vai ser surpresa. Que legal. Eu vou até aproveitar, tu falou aqui sobre o investimento que a gente faz, né? Seja de dinheiro para ter um podcast no ar, ou para fazer um evento, ou do nosso próprio tempo. Então, isso eu queria deixar o apelo aqui, em meu nome, em teu nome, em nome de qualquer pessoa que esteja se disponibilizando a estruturar alguma coisa, né, para colaborar com o mercado, de que as pessoas interajam, né? Acho que tu tá tendo um resultado espetacular, eu fico super feliz, porque ver que 5.000 pessoas estão entrando lá e estão votando e estão interagindo, provavelmente as pessoas as quais tu deu destaque, vitrine com o teu podcast, com o teu prêmio, estão te ajudando nesse movimento, né? E é isso e é só assim que eu acredito que a gente efetivamente vai construir um mercado cada vez maior e cada vez melhor, mais qualificado para nós mesmos. Sim. Porque no final das contas, tu que tem mais de 30 anos de mercado, eu que tenho mais de 15 anos de mercado, qualquer corretor que está nos assistindo aqui, ou qualquer empreendedor imobiliário, eu sempre falo para o incorporador, é o teu papel estruturar o mercado. Não é uma opção, não é se tu quiser. Tu precisa disso. Né? O corretor, a imobiliária, o mercado imobiliário, ele é o canal de venda do teu negócio. Todo o resto que tu faz, marketing, obra, projeto, incorporação, tudo é custo. O único ponto de entrada de dinheiro no teu negócio é o teu canal de venda, é o mercado imobiliário aí fora. Ou a gente ajuda esse mercado a evoluir, ou a gente vai operar num mercado cada vez mais difícil. E a gente precisa, como profissionais do mercado, nos unirmos, nos ajudarmos. Eu sempre falo, né? O sucesso de vendas, ele tem as portas abertas. Outro dia eu respondi uma pergunta, eu faço um podcast só... Eu já evolui tanto que eu faço só eu e a câmera. Né? Vem me desafiando. E aí eu respondi na minha opinião, qual era o maior mercado imobiliário do Brasil. E aí um corretor do litoral, lá do litoral mais ao norte, lá, de Torres, me mandou uma mensagem dizendo, não, mas eu acho que tem um mercado
que vai ser tão grande quanto. Então eu falei, cara, me diz qual é o dia, qual é a hora que tu quer ir lá no podcast. Vamos convidar uma outra pessoa do teu mercado também pra gente fazer um bate-bola. E vem aqui gravar, vem aqui colaborar. Outro dia, tempo atrás, eu gravei também um vídeo falando sobre o meu receio da escassez do financiamento imobiliário para imóvel popular, né? Basicamente, Minha Casa Minha Vida na Caixa Econômica Federal, pela falta de recurso mesmo e tudo mais, que tem muita politicagem nesse negócio. Nossa, um empreendedor do interior aí, que eu já fiz lançamento para ele, mandou um texto gigante, o cara é presidente do Sinduscon na cidade dele, dizendo que eu tava louco, que não era assim, que tinha dinheiro para tudo. Eu falei, cara, beleza, eu não sou o dono da verdade, nem quero ser. Eu só peguei o meu canal, peguei meu celular e dei minha opinião. Vem aqui, grava um vídeo que eu te posto no meu Instagram, o teu vídeo, defendendo uma ideia diferente da minha. E vamos junto construir um mercado diferente, né? Um mercado onde a gente soma as coisas, né? Então, e aí me conta um pouco também, para quem tá aí nos assistindo, como é que tem sido essa experiência? Tu é um cara que tá efetivamente imerso, né, nesse novo mercado do conhecimento, que São Paulo realmente vem. Eu também estive lá agora, eu acabei de contratar uma consultoria de São Paulo, fiz uma imersão lá, e eu acho que a gente vai vir uma grande onda de profissionalização do mercado imobiliário, né? Como é que tu tá vendo isso acontecer? Como é que a gente pode fomentar aí? Eu sou parceiro para a gente fomentar isso aqui no nosso estado. Eu acredito, o ramo imobiliário, em 1970, ele era muito bem visto, depois ele foi decaindo, só que nos últimos 6 anos ele vem numa crescente muito grande. E o ramo imobiliário vai mudar, totalmente. Porque da mesma forma que o comprador, ele já tem um equilíbrio emocional muito grande, ele já sabe distinguir, não é simplesmente, não é como é que se diz, uma demonstração de uma casa, um produto, Uma compra na emoção, assim. não vai. Então, o corretor que ele quiser continuar no mercado, ele quiser se desempenhar, ele tem que focar em produto, ele tem que focar em especialização. Porque nada adianta ele decorar um produto, se tornar o melhor naquele produto, se ele é um teatro, ele é um fantoche, porque chega na hora que o cliente vem conversar com ele, ele não entende, porque hoje a gente tem que entender de finança, a gente tem que entender de psicologia, a gente tem que entender de drone, a gente tem que entender de marketing, a gente tem que saber falar. Se o cliente fala mais rápido, tu fala mais rápido, se o cliente fala mais baixo, tu fala mais baixo, se ele fala pingado no WhatsApp, porque tá mudando. Hoje, em função de muitos golpes que hoje estão nas ligações, o cliente não atende mais. Então, o cliente está indo muito para o network, está indo muito para a parte face a face. Então, o corretor que ele não se atualizar nisso, que ele não investir, e eu tenho visto isso em São Paulo muito grande, esse efeito, né? Porque as pessoas em todas as áreas, Matheus, não é só na corretagem, eu vejo os médicos investindo, eu vejo empresário, eu vejo palestrante, eu vejo corretor, advogado, todos eles estão investindo porque o Brasil descobriu uma coisa: tu se forma, mas não tem uma pós para tua área. Então, esses cursos... Somente tu é empresário, né? Sim, esses cursos estão pegando esses empresários, esses palestrantes, essas ideias, e abrindo a mente, vendo um mercado diferente. E a internet consegue escalar. E tu tendo visibilidade e tu tendo autoridade no que tu faz, tu consegue escalar. Então, um corretor que ele não investir em curso, corretor que ele não investir em maturidade financeira, a própria parte da linguagem, de como vai falar daquele produto, porque os produtos, eles são baseados em alguma coisa e eles mudam. Eles mudam. Então, não adianta só você ir lá e decorar um produto de tal construtora que tu vai desempenhar bem esse produto. Falando nisso, um exemplo. Eu trouxe aqui uma tábua da Marcos Júlio. Olha aí, ó. Isso aqui é um produto que eu dou para todo cliente quando eu conheço. Para eu ser um diferencial. Eu só trabalho indicação. Ninguém vai me indicar um cliente que não vai comprar. E outra, se eu dou uma tábua dessa, tu já fica na obrigação. Outra coisa, se tu não comprar, tu vai me indicar alguém que vai comprar. É ou não é? Já se cria um relacionamento, né? Se cria um vínculo. Antes se cria um vínculo de eu te vender. Antes de qualquer negócio. Mas isso essa é minha, né? Essa é sua. Vou ter que comprar alguma coisa. Não, mas eu também indico. Produção, segura aí pra mim. Entendeu? Muito obrigado. Então, tu tem que ir se baseando e alterando o teu produto. Mas tu só vê isso com conhecimento. Senão, o que vai acontecer?
tu vai ficar ultrapassado no mercado. O corretor que não investir, escuta o que eu tô dizendo. Corretor que não investir em si mesmo, já foi a época do carrão. Já foi a época de ter grandes Tu tinha, né? lojas. Eu lembro, tu tinha o carrão, né? Tinha, Quando eu conheci o Marco Júnior, eu tinha o... tinha os importados, Os tinha os importados. Porsche da vida, mas, cara, isso não é mais relacionamento. Foi essa época que tu precisava de uma loja bonita, um bom carro para impressionar. Hoje não. Tu tem que ir além disso, tu tem que ter conhecimento. E o dinheiro não compra conhecimento se tu não investir. Tu tem que investir em ti. Então, o futuro, eu já vejo alguns corretores investindo em treinamentos, em imersões e mudando a maneira de pensar e enxergar. Porque os grandes negócios vão acontecer no network. Perfeito. E tu sabe que essa Não sei se ideia... eles não vão ficar bravos com o que eu falei, mas tô falando a Não, mas verdade. quem ficar brabo, eu já acabei de falar, vem aqui e dá o seu contraponto e diz, não, o Marco Júlio estava errado, o Matheus estava errado, porque eu acredito exatamente na mesma coisa que tu. Eu sempre eu conto isso, né? Nos últimos anos, eu tenho feito uma reflexão muito forte sobre o meu trabalho mesmo. E aquilo que nos desafia, assim, acho que tu tirou esses anos aí todos afastados do mercado porque provavelmente perdeu o desafio. Não é Sim, uma questão de, não, já ganhei muito o dinheiro, tá dinheiro bom. perde a graça. Sabe, Perde eu a ganhei um dia, graça. tá bom. Não, é que chega uma hora que tu não te sente mais desafiado e aí, bom, vou olhar para outras coisas na minha vida, né? Eu acho que isso é super normal. Quando eu comecei a chegar, todas as vezes na minha vida que eu comecei a chegar perto desse momento, eu parei, olhei para dentro de mim mesmo e falei, cara, o que tá acontecendo? Depois vou te contar uma de si mesmo. O que eu tô insatisfeito? E tirei um tempo e fui estudar e fui entender. Dessa última vez que aconteceu, na minha vida, são mais ou menos ciclos de 5 anos, tá? Cada 5 anos eu dou uma balançada. Os 5 anos foi 23 para 24. E foi quando nasceu o podcast. Depois disso, só não nasceu antes porque veio as enchentes ali. A gente Sim. ficou com um tempo meio fora do ar. Mas sabe que eu cheguei à conclusão que era isso. Que eu estava fazendo vários negócios, o cara que tinha lançado uma dezena de bilhões de reais em VGV, tá, e o que era o residual? Quando eu passei lá por Shangri-La, o que ficou além de um troféu, ou vários troféus que a gente distribuiu, cheques, um empreendimento bem vendido, tá, e aí? Aí eu voltava lá 2, 3 anos depois para lançar de novo, as imobiliárias estavam mais desqualificadas, os corretores, muitos tinham ido embora para outros segmentos, estavam vendendo Bitcoin, estavam, não sei, sabe? Ou tinham desistido da corretagem, bons corretores, estavam entrando novos corretores que não sabiam nada do mercado imobiliário, com uma ilusão de que ser corretor é andar no carrão e fazer a venda milionária, quando na verdade nós precisamos o quê? Formar profissionais a longo prazo, precisamos formar pessoas, né? Então essa minha introspecção, vamos dizer assim, é que faz a gente estar aqui hoje. E é o que me faz acreditar na mesma coisa que tu, que nós precisamos construir um mercado imobiliário de longo prazo, né? Com pessoas que realmente queiram vir, chegar e permanecer por muito tempo no mercado. Nós temos que contar uma história. Então eu vou te falar uma coisa que normalmente eu não falo. Mas vamos assim, eu fui criado sem mãe. Eu nunca tive a figura da mãe. E eu casei, queria ter uma família. Aí tive meus 2 primeiros filhos. E aí criei meus filhos novamente sem mãe. Então eu não tive a mãe, criei meus filhos sem mãe. E aí, para suprir toda aquela necessidade, muito trabalho. Muito trabalho, entrei por ramo imobiliário, ganhei muito dinheiro. E dinheiro, e venda, e dinheiro, e prêmio, e aquele negócio, aquela muvuca, aquela sensação boa, adrenalina. O que eu aprendi, Matheus? Quando eu tava... quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, que eu caminhei 27 dias, sozinho. Só eu e a minha mochila e Deus. Eu já vi o mundo um pouco diferente. Mas o que eu aprendi? Quando eu tava lá escalando o Everest, eu entendi o porquê que o dinheiro perdeu a graça. Porque na verdade, é difícil falar. Porque na verdade, a maior montanha que eu tinha que escalar era a minha família. E eu recuei, não tentei ir a mais onde eu podia ir, porque a minha saúde eu não consegui, não estava tão bom como eu deveria estar, mas eu aprendi que o que faltou em mim foi a família. Então você, corretor, muitas vezes você ser o campeão de vendas, não adianta nada se você
não tiver a estrutura de uma família. Tu não adianta tu ter dinheiro se tu não tem as outras partes da tua vida. Então, muitas vezes, para aquele que está precisando do dinheiro, dinheiro é tudo. Realmente, eu acho que dinheiro é tudo, mas ele não pode ser acima da sua família. Tu tem que ter um equilíbrio. Então, foi o que eu aprendi. Eu fui com muita fome ao pote, ganhei muito dinheiro, mas chegou um momento que não me preenchia mais, porque eu tinha a maior falha que um pai pode ter. Que é tempo, né? Isso, cara, obrigado por compartilhar. Acho que não é fácil, né, a gente falar sobre essas Difícil. coisas. Eu fico emocionado também, te ouvindo, te conhecendo há tanto tempo, sabendo o cara, o profissional que tu é. E eu sempre falo que todos nós temos, né, as nossas batalhas pessoais, íntimas, internas. Alguns têm condição de externá-las, outros não guardam para si, né? Outros fazem uma terapia. Então, tem vários caminhos, mas saber como sair dessas batalhas, às vezes ganhando, às vezes perdendo, eu acho que é o que no final das contas mostra quem nós somos, Sim, né? E tu tá aí, né? Um cara que cresceu, explodiu, foi referência, resolveu dar uns passos atrás para, né, sim, fechar alguns gaps que tinham ficado abertos na história. E, cara, parabéns, né, por ter enxergado, ter sim. sentido, ter se permitido fazer isso. Tenho certeza que teus filhos aí são imensamente orgulhosos São. né, Hoje eu tenho 3 filhos, são maravilhosos. Então, com orgulho, né, sim, até sim, dos erros às vezes, né, sim. isso, Acho que é isso faz, bonito a gente mostrar que errou. faz parte. Ah, e depois de tudo isso, de tanta coisa vivida, tudo aqui, que talvez um jovem do mercado, um empresário do mercado, outros empresários do mercado poderiam estar enxergando, tudo aqui vem sendo, e é por isso que esse era o tema central do nosso papo, assim, né? Tu é o cara que hoje, no teu mercado, tá entendendo que o mundo mudou, Sim, que a vida mudou, tem que se especializar. que o profissional precisa mudar. E tu tá fazendo mais do que isso. Sim. Tu tá dando oportunidade para as pessoas para que, através, enfim, das tuas iniciativas, teu podcast, sei que logo vem uma mentoria aí que já tá rodando, Já né? tem. Já tá Inclusive, acontecendo. segunda-feira começo mais 20 alunos. Olha aí, ó. Então, tu vem dando oportunidade para que, bom, não adianta também só a gente dizer, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar, tem que gerar conhecimento, se a gente também não cria oportunidades para isso, né? Então, me conta assim, quais são os planos daqui para frente. Né? O que o Marco Júnior tá programando aí, a gente já teve tomando uns cafés juntos, já vamos fazer algumas coisas em parceria, mas qual é a tua visão de futuro aí no mercado? Eu acredito que o mercado, a gente que está investindo em conhecimento, investindo em si, não é só no ramo imobiliário. Eu acho que todos os profissionais já começaram a enxergar isso. Quanto mais tu investe em ti, mais autoridade tu tem naquele produto. Porque números nem sempre te deixam na autoridade. Números são pontuais, às vezes, né? Naquele De momento. vez em quando tu é campeão de vendas ou tu faz números bons num produto que naquele momento era bom, tu não teve uma análise grande no mercado ou teve política envolvida no meio e acaba sendo uma catástrofe e tu perde todos os teus clientes. Então nem sempre os números são tão importantes, mas tu ter autoridade e tu ter ferramentas e tu saber o que tu tá falando, isso te bloqueia da oscilação do mercado. O que o Marcos Júlio acredita? Hoje, o que ele viu assim nesses 3 anos em São Paulo? Esse mês eu fui 4 vezes a São Paulo. Inclusive, amanhã eu vou fazer um bate-volta a São Paulo, mostrar imóveis em São Paulo. Que lá eles já viram que quanto mais se investe, mais network tem, mais contatos tu tem. Então, todo mundo está se ajudando para um bem comum. Aquilo que tu falou antes, pô, eu quero vender tal bairro, eu não entendo aquele bairro, eu faço parceria. Porque depois ele vai fazer essa parceria de volta e todos ganham junto. E aqui já está mudando, algumas imobiliárias estão saindo do litoral e abrindo em outros estados. Então existe um projeto, uma imensidão muito grande do que vem. Eu tenho dado mentoria, graças a Deus, porque muitas vezes eu não digo assim, cara, não é que eu sou melhor do que o fulano, é que eu errei mais vezes que o fulano.
Toma mais tempo nesse negócio, né? Daqui a pouco a gente já enxerga lá na frente o problema que vai acontecer. Então a gente está nessa parte para melhorar, porque todos nós somos vitoriosos. Todos nós saímos de casa para fazer uma venda. Só que a venda ela tem que ser o normal. Não pode fazer uma venda por mês e achar que aquilo é um bom profissional. Tem que vender todo dia. Tem que vender toda semana. Esse é o realmente profissional. Sabe que eu falo nos meus projetos para os corretores, para as imobiliárias, eu falo assim, quem sai de casa para vender, não vende nunca. Tu tem que sair de casa para fazer negócios, para conhecer pessoas, para aprender, para evoluir, para te desenvolver, para conhecer um empreendimento novo, para conhecer um empreendedor novo, para conhecer um colega novo. E, obviamente, sempre com a tua antena comercial muito ligada, para que tu possa ir fazendo as conexões dentro desse cenário no qual tu transita, e dessas conexões as vendas serão consequências, né, disso. E aí aquela história, né? Quanto melhor são as pessoas que tu anda, quanto melhores são os ambientes que tu frequenta, melhores serão as conexões, as relações que tu vai formar. E por óbvio, se tu realmente conseguir te desenvolver dessa forma, melhor serão os negócios que tu vai fazer. Acho que é mais ou menos esse o caminho. Qual é a tua opinião? Tanto é que eu entrei já em 2 clubes, né? Porque é o network do futuro. É comprar acessos. Quanto tempo eu levaria para chegar até tal pessoa? Ter acesso àquela pessoa é mais fácil eu comprar acessos, né? Então eu acho que a palavra do momento é ter acesso às pessoas, é o network. Se tu não consegue no normal, tu compra esses acessos, tu entra nos clubes que tu vai estar envolvido. Mas eu acho que tem coisa nova, eu acho que tem muitos cursos que vão ser lançados. Pelo que eu estou sabendo, o Matheus também vai lançar alguma coisa, alguma plataforma. Eu acho que quem realmente investir em si próprio é o que vai se destacar no mercado nos próximos anos. E é o que eu tenho feito. É o que eu realmente acredito, e não é por dinheiro, Matheus. É por legado mesmo. Eu acho que o que mais satisfaz a gente é tu ajudar o outro. Eu encontrei uma advogada que um dia veio me abraçar, eu digo, daí veio, não, eu precisava tirar uma foto contigo e tal, porque foi através de escutando o teu podcast que eu mudei minha vida. Eu era infeliz, entrei no ramo, mudei minha vida, mudei a escola dos meus filhos. Meus 2 filhos estão estudando num colégio particular, então essas coisas vai te modificando, e isso é aquela parte do legado que antes o dinheiro não trazia. Então agora tu consegue ganhar dinheiro, tu consegue deixar um legado, tu consegue fazer um giro, parece que as engrenagens funcionam mais corretas. Eu vejo, cara, a gente já tinha conversado já algumas vezes, a gente tem uma visão muito alinhada. Eu entendo da mesma forma, realmente, o nosso projeto, eu sempre falo, já falei isso aqui no ar, o Sucesso de Vendas não é um podcast, né? O Sucesso de Vendas, o nosso intuito futuro é que ele seja uma plataforma onde todo mundo possa vir e trocar conhecimento, e trocar conhecimento é trocar monetariamente. Não é porque tu falou, né? Comprar os acessos e tal. Por que custa? Porque é o tempo das pessoas. E nada é mais valioso na nossa vida que o tempo. Com certeza. Né? Por mais que o corretor de imóvel seja o primeiro a desvalorizar o tempo dele. Muitas vezes com um cliente que não dá atenção para ele, que não vai comprar dele. Ou enfim, né, numa situação que não é favorável a ele, ele está ali investindo, insistindo com medo de uma perda de algo que ele não tem. Então, eu acho que realmente a gente precisa remunerar, mas não é até pode ser que eu venha a gerar algum curso meu e tal, mas não é, mas a plataforma não é para o Matheus se vender. A plataforma é dizer, bom, quem é o cara que é referência? Pô, Marco Júlio é referência. Marco, vem aqui a plataforma, vamos botar todos os corretores aqui dentro, vamos fazer as pessoas se relacionarem e se conectarem. E para isso acontecer, que por isso que eu falei antes, olha, divulguem, né? Compartilhem, te inscreve ali, não custa nada. Mesmo que tu... não porque eu vá ganhar dinheiro com isso, porque eu ganho dinheiro de outro jeito. Né? Que a gente ganha dinheiro com os nossos negócios, não pagaria o tempo da gente estar aqui, né? Compartilhando no conteúdo ou nos expondo publicamente aí nas redes sociais. Não pagaria. Mas eu acho que por trás de tudo isso, e é esse perfil de pessoas que a gente vai se conectar, eu tenho certeza, isso que eu acredito... tem um movimento no qual eu acredito muito, que é um movimento que ele está muito vinculado à espiritualidade e à fé de cada um, né? Isso é uma coisa que vem mudando no mundo
isso já é científico, as pessoas já estão estudando, né? As pessoas têm se conectado mais Sim. com as questões espirituais, as pessoas têm se conectado mais com o seu sentimento, com o seu íntimo, né? E buscado algo que lhe satisfaça não só o bolso, não só os seus sonhos de aquisição, né? Não, eu gosto de dinheiro, eu gosto de comprar uma casa nova, comprar um carro novo, tá tudo certo, gosto de viajar, gosto de dar uma série de confortos para minha família, mas só isso já não basta. E o corretor que hoje olha a sua vida como algo individual, como a sua meta de venda individual, desculpa, mas tu tá fadado ao fracasso e à morte nesse mercado. Tu vai ficar pelo caminho, né? Tu não vai conseguir te perpetuar nesse negócio, porque esse negócio vai ser feito cada vez mais de forma coletiva do que de forma individual. Sim, é totalmente, porque assim, ó, você tem que ter um conteúdo e você tem que ter uma base. E não adianta você ser o melhor hoje e amanhã não ser mais. O mercado vai oscilar, tu como corretor vai oscilar, como empresário tu vai oscilar, mas tu tá envolvido em grandes projetos é o que vai te dar a diferença no mercado. Está conectado a grandes pessoas, né? Às vezes não sou eu que estou fazendo o lançamento, não estou lançando nenhum projeto, mas tu está conectado a mim, está conectado ao Marco Júlio, que está num outro projeto. Então, essas conexões é que vão dar, né, A pandemia os mudou, acessos, né, Marcelo, Matheus? A pandemia expeliu todo mundo para ficar dentro de casa. Só que se tu parar para pensar, as pessoas não querem mais ficar dentro de casa. As pessoas querem ao vivo, querem face a face, querem conversar, querem ver. Então, isso é o que é o futuro. Entendeu? As pessoas não querem mais. O pessoal achou que as pessoas iam comprar imóvel pelo 360. É uma baita ferramenta. O cliente, ele não quer usar o 360. Ele quer ir lá olhar. Então, é muito importante tu filtrar, ver o que teu cliente quer e realmente só o que ele quer. Porque senão é o teu corretor de tudo. E o mercado está mudando para quem vai se especializar naquele produto. E eu não vou ser o corretor de Porto Alegre. Eu vou ter parceiros em Porto Alegre. Eu tô indo a São Paulo, eu tô indo com corretor. Parceiro. Para que eu vou querer ser melhor que um corretor que está lá vivenciando dia a dia, estudando, delegando, assinando? É que parece que em algum momento, pareceu em algum momento que era um demérito eu precisar de alguém, né? E é isso que eu falo. Esse movimento de que da diminuição das individualidades, do coletivo, né? Eu acho que ele é um movimento que vai muito além das profissões, vai no convívio das pessoas mesmo, Sim. né? Esse movimento eu acho que vai meio que reger o mundo e vai terminar regendo os negócios também. Bom, minha produção aqui já me sinalizou que a gente está chegando no final, o papo tava bom. Mas deixa só te tranquilizar assim, ó, gente, quem tá ouvindo assim, ó, cara, não é fácil fazer um podcast, não é fácil correr atrás de investidor, não é fácil correr atrás de patrocinador. Indiquem, coloca o sininho. Cara, ajude porque todo mundo ganha com isso. Eu sou viciado em podcast, escuto um monte, porque é onde eu cresço, é na academia que eu tô escutando quando tô vindo para Porto Alegre, onde a gente escuta. Então indique, não é mais um projeto que se acabe, porque é um valor muito investido, é um valor alto que a gente investe pro bem deles. Como eu também já ganhei muito, cresci muito escutando, é o que a gente quer fazer, é o que a gente gosta de fazer, é por eles, é por todos. É pro bem de todos nós, na verdade, né? É que a gente veio de uma época, assim, né, Marcos, não sei se tu concorda comigo, que as pessoas faziam por vaidade. Sinceramente, eu não tenho a menor vaidade de estar na frente dessa câmera aqui, entendeu? Se eu pudesse estar lá no meu escritório, eu pudesse estar almoçando com a minha família agora, né? A gente está gravando aqui no horário do meio-dia, eu estaria com certeza, mas eu estou aqui, acho que tu também, porque a gente se sente, é um sentimento que nos move, não é um dinheiro, não é um patrocínio, não é um canal com não sei quantos mil inscritos, um sentimento que nos move de que a gente precisa, né, melhorar o nosso mercado, para a gente no futuro também ter um mercado melhor. Eu já tenho minha filha trabalhando comigo, eu quero que ela tenha um mercado melhor para ela atuar, seja no mercado imobiliário, na área de marketing, na área comercial, na área empresarial. Mas esse mercado só vai ser melhor se eu ajudar ele a ser melhor. Se tu fizer o movimento. Exatamente. Bom, temos que encerrar. Tá excelente o papo. Não vai ser o primeiro de muitos, viu? Eu vou ir lá no podcast dele. Ele me deve. Eu vou ir na imersão. Pode contar comigo em tudo. Mas tem uma pergunta que sempre encerra
o podcast, essa é padrão. Mas ela é uma pergunta aberta, tu fica à vontade para responder e já te despedir dos nossos ouvintes, espectadores aí, que é, para o Marco Júlio, o que é o sucesso? Sucesso de venda ou sucesso na carreira profissional é quando... Hoje eu penso diferente. Essa pergunta 4 anos atrás seria diferente. E daqui a 4 anos vai ser também a resposta ser diferente, isso que é bom. Eu acho que o grande sucesso é quando você consegue equilibrar a parte da tua família, do teu dinheiro, das tuas identidades pessoais, empresariais, aonde você se sente feliz, porque todos têm que ganhar nesse sucesso. Tu, tua família, teus colaboradores, porque ninguém chega no sucesso sozinho. Só que quando a gente chega lá, muitas vezes a gente esquece que para você chegar lá, muitos choraram, sofreram, ou se desiludiram no meio do caminho para você ser um campeão. Então, o que eu deixo para todos assim, ó, lembre que para você ser o primeiro, muitos te ajudaram a chegar lá. Não esqueça de quem te ajudou. Grande, Marco Júlio. Cara, estou muito feliz com esse papo. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por compartilhar teu conhecimento, um pouco da tua vida, né? Ficou gravado aqui, vai ficar nos anais aí do Sucesso de Vendas. Tenho certeza que é um episódio aí que o pessoal vai aproveitar muito. E para ti que tá aí do outro lado, me assistindo, nos escutando, ficou conosco até aqui, muito obrigado também pelo teu tempo. Espero que a gente tenha colaborado de alguma maneira, minimamente, né, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, para o teu movimento, para que tu saia da inércia, para que tu saia daí do outro lado, para que tu vá em busca de um mercado novo, vá em busca de te desenvolver, de melhorar, porque tem muito espaço aí fora e o espaço vai ser preenchido por quem realmente quiser construir um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Como eu disse no início, meu nome é Matheus Lamper, eu sou apenas o host do Sucesso de Vendas. Quem faz o sucesso de vendas são as pessoas, tanto aqui na frente das câmeras quanto aí no mercado. Obrigado e até a próxima. Valeu!